Cara, você viola todos os valores desse grupo. Você banca uma Erika Hilton como cara pública do governo, como o governo fez ao longo de 4 anos. Tem uma Janja destroçando a imagem do governo junto ao público evangélico. Promove pauta woke. Aí você tá achando que vai meter imposto em cigarro e vai anunciar que quer acabar com as bets e os evangélicos vão esquecer de tudo. É tratar o eleitor como burro. O que o Lula vai poder dizer durante a eleição? O cidadão não tem sensação de melhora. Agora ele tá nessa de vou aumentar mais imposto agora com o cigarro. E eu não sei o que passa na cabeça da galera da comunicação do governo, porque dizem que o Lula não anuncia mais nenhuma medida sem consultar a Sidônio Palmeira. O que eu imagino que passou nesse caso? Ah, mas se nós falar em aumentar imposto sobre o cigarro, é uma pauta cara ao eleitor evangélico, que é o eleitor bolsonarista. Cara, a única coisa que o eleitor vai ouvir disso é que vai ter mais aumento de imposto. Aí a outra, eu vi um vídeo antes de começar a análise, Júnior, do Pedro Rousseff, sobrinho da Dilma Rousseff, é vereador lá em Belo Horizonte, deve vir candidato a deputado federal nessa eleição, e ele dizendo que o Lula vai acabar com as bets, outra pauta para tentar dialogar com o público evangélico bolsonarista. Esse público é indialogável, estou usando um neologismo aqui. Ele não vai conseguir entrar. Ele simplesmente não vai conseguir entrar porque, cara, você viola todos os valores desse grupo. Você banca uma Erika Hilton como cara pública do governo, como o governo fez ao longo de 4 anos. Tem uma Janja destroçando a imagem do governo junto ao público evangélico. Promove pauta woke. Aí você está achando que vai meter imposto em cigarro e vai anunciar que quer acabar com as bets e os evangélicos vão esquecer de tudo. É tratar o eleitor como burro. Com tudo isso na mesa, o Lula, que é tudo menos burro, ele vai ler o cenário. Era óbvio que ele não seria candidato, sempre foi. Eu não foi nada genial meu. Ah, mas então por que ninguém mais bancou se era tão óbvio? O professor Olavo de Carvalho já dizia, no Brasil, falar o óbvio virou sinônimo de genialidade. Você perceber coisas básicas, você apelar para o senso comum na análise política, por exemplo, virou maluquice. As pessoas não querem acreditar na existência do senso comum. Daí, aliás, a propósito, a popularidade e teoria da conspiração. As pessoas no Brasil estão com uma facilidade muito maior em acreditar que existe um plano mirabolante, que existe uma seita secreta, uma cabala ultra secreta operando grandes negociatas, grandes acordos, acreditar no pastor Sandro Rocha e o Lula sendo substituído por clones, do que ler a realidade como ela é, um governo ruim, com baixa popularidade, com baixa aprovação, sem ter o que mostrar na campanha e que, portanto, o cara não vai ser candidato. Ainda mais um cara que colocaria na mesa, indo para essa disputa, 3 vitórias nas últimas 3 vezes que ele concorreu, eleição e reeleição da sucessora, e reelegeu a sucessora num cenário muito, muito difícil, e botar um Fernando Haddad, que ninguém conhecia, que havia sido humilhado na disputa pela reeleição em São Paulo na prefeitura, no segundo turno e fazer 45% dos votos. Foi uma grande eleição do Haddad e do PT em 2018, com o Lula na cadeia. Ele vai torrar todo esse patrimônio político. O Lula pode ser muitas coisas, burro ele não é. Por isso que eu sempre trabalhei com o cenário de que o Lula não seria candidato à reeleição e talvez, Júnior, e aí eu sempre trabalhei até com essa possibilidade. Um governo muito aprovado, vamos dizer que foi o governo Lula 1, que é um governo que termina com o Brasil crescendo a 4,5% ao ano, com projeção de crescer ainda mais nos anos seguintes, inflação sob controle, preço baixando no supermercado. Imaginemos que fosse esse o cenário. O Lula está com 80 anos. Ele vai olhar e vai pensar: eu tenho saco para aguentar mais 4 anos isso aqui? Eu tenho paciência para gerenciar a crise com o Supremo, crise do Banco Master, crise com o Congresso, a Janja se aparecendo e trazendo uma visibilidade que não é saudável para alguém que já esteve na cadeia, que estava na cadeia até outro dia. Vamos lembrar. Então, eu acho que até um Lula com hiperaprovação, ele tentaria repetir a receita da Dilma. Pegaria alguém da confiança dele e tentaria eleger. Agora, não tendo nem esse ativo, não tendo um governo hiperaprovado, vai escolher alguém que possa salvar o PT, garantir os governos do Nordeste, garantir a eleição numa bancada grande, e é isso que o PT tem para eleição, é isso que o consórcio que apoia o governo tem para eleição, e já o Supremo vai tentar desesperadamente, já está tentando a propósito, ver se surge alguma candidatura alinhada que possa salvar o pelo deles. Até agora não surgiu. Já apostaram de um tudo, já tentaram Ratinho, já tentaram Eduardo Leite, agora há setores que sonham com Caiado se viabilizando.
problema para o sistema é que os candidatos deles são muito ruins e não têm viabilidade popular, não têm viabilidade eleitoral. O cenário é esse, e agora vamos ver o que acontece até a eleição.